Amém. Nós temos que discernir o tempo que vivemos. Paulo aqui em Romanos capítulo 13, ele fala de uma maneira importante aqui, ele diz, conhecendo o tempo, né? Capítulo 13, o versículo... Ele vai discorrendo do versículo 8 até o 14. Então ele fala sobre a vida na esperança da glória de Deus, da vinda do Senhor. Então ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Se chegarmos na vinda do Senhor devendo uns aos outros, né? Especialmente o amor, né? Aí ele diz no verso 9, com efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo fala o seguinte no verso 11, e digo isto conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, queria assim que o irmão fizesse uma avaliação, quanto tempo você tem de fé, o quanto você já alcançou do Senhor e o quanto você precisa alcançar, quantas áreas da vida você precisa mudar, ser transformado, alcançar algo melhor de Deus, né? Paulo falava, eu considero tudo esterco, deixo tudo para trás para alcançar uma melhor ressurreição, né? Alcançar sempre aquilo que pode ser alcançado de uma forma mais ampla, né? Um nível espiritual mais alto. O nível de conhecimento, quando você chega de filho, jovens, chega a ser pai, um nível mais alto de conhecimento de Deus, né? Não perca tempo. E Paulo diz assim, a noite é passada e o dia é chegado. Então, o Senhor tem um dia para chegar. Paulo disse que esse dia não vos surpreenda, como os demais serão surpreendidos. Diz assim, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissolução, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Paulo usa uma palavra aqui de despertarmos do sono, né? De alguma maneira estamos envolvidos ou aferrados ao mundo inconscientemente. Sempre a palavra de Deus tem que estar nos despertando. Nossa pátria não é aqui. Por isso não vivemos do materialismo, nós vivemos de Cristo,
precisamos ser despertados cada dia. Cada semana a palavra de Deus nos desperta. Ela nos mostra que nós não somos deste mundo. Então, lá também, Paulo, na sua carta a Timóteo, ele fala do final da sua carreira e vejamos o que ele diz aqui. No verso 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Aqui é a importância, não é o que dia que vai ser, né? Se vai ser daqui a 2 anos, se vai ser amanhã. Aqui está em pauta o amor que temos por essa vinda do Senhor. O amor que nós temos. A intensidade do nosso amor por Ele, a ponto de estar vivendo à luz dessa vinda. Não vivendo realmente de forma que, o Senhor vai demorar, vai tardar para voltar, então eu não estou vivendo à luz da sua vinda. De qualquer maneira eu estarei perdendo, porque eu não estou demonstrando um amor pela vinda do Senhor. E o mais importante é isso. Vamos supor assim, há muitas linhas de entendimento, que Jesus vai arrebatar seu povo antes da tribulação. Amém. Né? Outros têm o entendimento que ele vai arrebatar a igreja após a tribulação. Né? Então fica-se essa discussão antes ou após. Ficamos discutindo esse assunto e pouco amamos a vinda do Senhor. A vinda do Senhor se torna um assunto teológico e não realmente um amor substancial no nosso coração, porque vamos nos encontrar com o Senhor. Então, precisamos viver à luz da vinda do Senhor. Andar neste mundo como não sendo dele. Né? Como Abraão andou? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 11, carta aos Hebreus. Como ele andou no seu tempo. Se nós andarmos diferente de Abraão, nós vamos ser reprovados por Abraão quando encontrar ele. Porque ele andou nesta luz. Ele foi peregrino, andou como peregrino nessa terra, e nós também somos peregrinos. Né? Há uma história que chegou um homem na cidade e ele foi se hospedar num pequeno hotel. E daí o porteiro estava no balcão ali para atender ele, disse: onde estão suas malas? Ele disse: não, eu só estou de passagem. Né? Muitas vezes fazemos muitas malas nesse mundo e estamos aqui alojados, nosso hotel é aqui, estamos muito bem, é um resort, tem piscina, tem tudo, né? Tem comida, tem coisa boa, e nós queremos ficar por aqui. Esquecemos da nossa meta. Estamos peregrinando para um outro lugar que tem fundamentos e que ficará eternamente. Tudo aqui vai se acabar e nós vivemos à luz deste mundo e não à luz da vinda do Senhor. Isso inconscientemente acontece. Inconscientemente, né?
Agora, quer ver uma coisa? Se você vai andar à luz da vinda do Senhor, Paulo disse assim, orai sem cessar. Ué, é difícil isso, né? Mas em espírito é possível. Quando o teu coração está sempre focado, você está trabalhando, mas o teu coração está, né? Tuas mãos estão aqui embaixo mexendo as coisas, mas o teu coração está lá com o Senhor. Amar a vinda do Senhor, né? Amar a vinda do Senhor. Quantos, eu penso assim, você está sonhando muito para daqui a quanto tempo? Você tem ainda um projeto para daqui a quanto tempo? A gente falava para os jovens que iam casar, escuta, irmão, se o Senhor voltar esta noite. Ah, não, por favor, deixe. Não ore para ele voltar agora. Vou esperar um pouquinho, espera eu casar. Eduardinho, o senhor. Espera eu casar, né? Não. Nós não sabemos ainda como é o gozo estar com o Senhor. Por essa razão, parece que o gozo do casamento é maior, né? Precisamos realmente conhecer mais o Senhor, né? Abraão aqui, ele, no verso 9 do capítulo 11 de Hebreus, primeiro que ele saiu sem saber para onde ia, é uma posição assim, meio assim, insensata, vamos dizer assim, uma atitude dessa perante os olhos do mundo, né? Diz, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Nós sempre estamos sendo chamados para estar caminhando em direção à volta do Senhor. Sempre estamos. A Escritura sempre está nos admoestando, nos despertando. A palavra na boca dos pregadores sempre estão nos despertando para isso, né? Então, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Que posição eu quero estar quando o Senhor voltar? Obedecendo. Porque senão eu terei perdido todo o tempo da minha vida. E obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Uma vez o Almir falando assim, eles tiveram mais fé que nós, que estamos sabendo maiores coisas do que eles, participando de maiores coisas, né? Eles não viram nada, mas tudo que Deus fez a chamada, eles foram, entregaram. Aqui tem pessoas que entregaram seu corpo para ser cerrado ao meio, né? E tem uns que não aceitaram o seu livramento, mesmo em face da morte, não aceitaram ser livrados para alcançar algo maior no dia do Senhor, né? Daí diz assim, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Morando em cabanas, né? Isso mostra uma vida de peregrino, né? Uma vida, nós estamos de passagem. Por que ele fazia isso? Porque a fé dele lhe dava uma esperança, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Se você olha um pouquinho atrás, capítulo 10, diz o seguinte:
Verso 35 diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa só é alcançada depois que fazemos a vontade de Deus. Né? Daí diz o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo, Hebreus 10:37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas a Bíblia diz: mas o justo viverá da fé. Agora veja, o injusto vai viver da aparência deste mundo, mas o justo vai viver da fé, na esperança da promessa que ele não vê, mas crê e vive à luz dessa jornada. Né? Porque o ímpio, para ele, é aqui a pátria dele. Né? Toda a vida ele quer ficar aqui. Ele quer ficar bem. Ele se desespera quando a saúde vai embora, porque está chegando ao fim de si mesmo. Porque ele tem muita esperança aqui. Então, como ele não vai conseguir levar nada daqui, então o desespero vem. Para nós, não. Nós temos uma possessão melhor e permanente, que diz no verso 34, aí diz assim, no finalzinho, diz: em vós mesmos, sabendo que em vós mesmos tende nos céus uma possessão melhor e permanente. Né? É uma possessão que permanece. Então diz: o justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Olha, amar a vinda do Senhor realmente é algo que nos leva a viver à luz dessa vida agradável a Deus, à luz da vinda do Senhor. Para nós não importa o quanto tempo vai demorar. Nós não vamos esmorecer no amor, não vai esfriar o nosso amor. Nós precisamos ter um amor quente, fervente por Ele, não é? Então, o amor ele só tem o valor quando ele mantém a perseverança nesse amor em meio a grandes ofertas para deixarmos esse amor. Né? O Senhor lamenta que a igreja de Éfeso deixou o primeiro amor. Deus lamenta lá em Jeremias que eles abandonaram aqueles primeiros dias. Está em Jeremias aqui. Vamos achar em Jeremias, capítulo 1, creio. Capítulo 2 de Jeremias. Vamos permitir que o Espírito Santo venha despertar nosso coração, né? E passar a viver de forma diferente. Nós consertamos nossa vida porque se o Senhor vai voltar amanhã cedo, está tudo certo. Né? Então, todos aqueles que amam o Senhor, amam sua vinda, o que eles vão fazer é andar com uma vida correta. Eles vão andar na luz dessa vinda, porque podemos nos encontrar com o Senhor amanhã cedo, na primeira vigília, primeira raiar do dia, quando aparecer a estrela da manhã no céu, nos encontramos com o Senhor.
né? A estrela da manhã vem antes do sol, né? Então, muitos comentaristas da Bíblia dizem que a estrela da manhã, o Christian Schemann falava isso, a estrela da manhã é para quem está acordado, vigiando. O sol da justiça é aquele que bate na cara da gente, a gente está dormindo, e daí a gente acorda, mas é o sol da justiça, não é? Não é o prazer de encontrar a estrela da manhã, mas um sol de justiça que vem manifestar nossas obras, né? Para aqueles que não têm esperança, é o sol da justiça, né? Mas para quem tem esperança, está vigiando e vai ver a estrela da manhã, né? Aqueles que amam o Senhor estão acordados, né? Vamos ver assim, um dia antes do casamento, se o Eduardinho não vai dormir direito. Eu acho que ele não vai dormir direito. Ele ama tanto a Ana Paula que daí vai ficar esperando o dia, puxa, tá 5 horas da manhã, puxa vida, o casamento vai ser 10 horas, nunca chega, tá demorando, né? E assim com Jesus, muito mais. Oh, Senhor, tá tardando muito. Às vezes eu dobro meu joelho e falo, Senhor, por que tardas o teu dia, Senhor? Sabe o que eu peço? Falei, aviva a tua obra, aviva nossos corações, aviva o coração da igreja, acende o amor do coração da igreja, que para te atrair do trono, que o Senhor desça logo. Né? Diz que a Sulamita ganhou o coração do noivo, sabe como? Né? Com um dos olhos, olhando para ele, olhando para Jesus. Temos que ganhar o coração dele, a ponto dele sair do seu trono e vir. Né? Oh, minha noiva está pronta. Eu vou agora mesmo. Né? Então, nós temos que atraí-lo. Quanto mais nós focar nossos olhos nele, com amor, né? Sabe aquele olhar apaixonado que o Eduardinho está tendo agora? É esse olhar. A gente olha com um olhar de peixe morto para o Senhor. Né? Vem, Senhor Jesus! Né? Ora, vem, Senhor Jesus! Né? Estamos realmente ansiando esse dia glorioso, encontrar o Senhor. Então, temos que viver à luz dessa esperança, à luz da vinda do Senhor. Não se deter, não se envolver com nada. Né? Eu lembro o dia que eu fui chamado para ficar tempo integral na obra de Deus. Tinha lá em casa um monte de cartão de crédito. Eu falei, agora eu vou fazer o seguinte, eu não posso mais, né, ter nenhum encargo financeiro de crédito e tal, porque se o Senhor me regular meus recursos financeiros, eu tenho que me disciplinar agora, ter domínio próprio para comprar só quando eu tiver dinheiro. Cortei todos os cartões, joguei fora. Para ser prudente com a minha vida. Corte relacionamento impuro, corte porque para não comprometer a tua vida quando o Senhor aparecer. Não comprometer. Estaremos prontos. Ué, das 5 virgens, 5 estavam prontas. O Senhor usa a palavra prontas. Estavam prontas. As outras não estavam prontas. Né? Lá em Amós diz assim: prepara-te para encontrar com teu Deus. Né? Quer achar aí, Neuza Dias? Amós 4:12. Imagina aquela vida assim de adoração, não só na reunião,
Mas em casa, de repente você está lá na cozinha fazendo comida, vem uma compulsão do Espírito Santo, um constrangimento tremendo. Dobre os joelhos, adora o Senhor, põe teu rosto no chão, chore, adore a Deus. O Espírito Santo precisa estar nos movendo cada momento, né? Esse amor pelo Senhor, né? E o amor do Espírito, né? Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aí, prepara-te para encontrares com teu Deus. Temos que estar preparados. 5 virgens estavam preparadas para entrar. 5 não estavam. 5 ficaram fora. E 5 entraram, né, para aquelas bodas. Né? Porque a razão delas entrarem, porque estavam preparadas. Né? Então o justo viverá da fé, né, nessa experiência. E vamos para 2 Pedro, quando ele fala aqui, essa palavra que Paulo falou, despertarmos do sono. Pedro, com muito amor aqui, fala assim: amados. Isso é amor pela igreja. Amados. Os apóstolos nunca falaram sem amor pela igreja. Não. Eles sabiam de uma coisa, que amar a igreja tinha, de fato, uma correspondência de amor pelo Senhor, porque a igreja é um corpo com o Senhor. Paulo chegou já, ele sabe muito bem disso, porque ele feriu a igreja, o corpo de Cristo. E quando o Senhor o encontra no caminho de Damasco, ele fala, quem és, Senhor? E o Senhor diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Né? Então, nós temos que mostrar grande amor pelo Senhor, mas temos que expressar isso para a igreja. Amados, a igreja é amada dele. A igreja é amada de Deus. Então Pedro diz assim, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Desperto, despertar. Ele diz que nas 2 cartas ele desperta. Né? Ele escreveu 2 cartas para despertar o nosso ânimo sincero. Qual o propósito que ele queria? Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Aí. Como andariam esses escarnecedores? Andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Um pensamento ímpio. Lamentavelmente, eu já vi crente falar assim. Né? Mudou, a esperança dele desvaneceu, porque ele disse assim, mas o Senhor, falar da vinda do Senhor, eu escuto pregação desde que eu era garoto. Então,
O nosso amor é provado em todo o tempo que nós vivemos. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o que pratica a justiça em todos os tempos. Qualquer tempo, o justo vive da fé. A fé dele não morre. Pode demorar 1000 anos, pode demorar 2000 anos, né? Ana ficou no templo, plantada lá, né? Em Lucas 2 mostra isso. Ela ficou plantada. Podemos olhar Lucas 2. Vamos achar aqui. Verso 36. Olha o que diz aí. Estava ali, isso quando Jesus veio ao templo, né? Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade. Ela poderia não estar ali, avançada em idade. Não era jovem. Já não tinha tanta força. Ela poderia ficar na sua casa, né? Mas ela ficou ali no templo, diz assim, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus. Aí, é um exemplo a ser seguido, servindo a Deus. Não desistir de servir. Mas ela servia em jejuns e orações, de noite e de dia. Até faz mal para a saúde fazer jejum nessa idade, né? Imagina. Até não é bom, debilita a pessoa idosa. Mas ela estava lá, em jejuns e orações. Será que ela tinha visto uma profecia que diz lá em Malaquias? Capítulo 3? Provável que sim. Que diz a profecia em Malaquias? Há uma palavra do Senhor que diz aqui, não, é outro verso que diz que ele virá o Senhor no seu templo. Eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Ali mesmo, no livro que a irmã leu, Amós, diz, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais. O anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ana estava fundamentada na fé. O justo vive da fé. Então ela pensou, eu sei onde ele vai chegar. Primeiro, vai chegar aqui, na porta. E ela ficou lá. Ficou lá esperando. Nós devemos ficar esperando.
Nós devemos manter uma vida de esperança, andar na luz da vinda do Senhor. Porque aqui, voltando a 2 Pedro 3, esses escarnecedores vão estar dizendo onde está a promessa da sua vinda. Daí, é algo que nós, às vezes, nos aferramos ao mundo. Por que nos aferramos ao mundo? Inconscientemente, porque Satanás colocou valores nas coisas. E nós caímos na armadilha dele de também dar valor para as coisas terrenas. E daí queremos ficar aqui mesmo, se a gente conseguir uma boa situação. Então acabamos pensando que aqui está muito bom, né? E só quando... E aí Deus sempre permite um sofrimento. Sempre Deus permite uma tribulação, um sofrimento, uma prova, porque, como diz um irmão, imagine se Deus fizesse para nós um caminho só de rosas, a gente quer ficar muito tempo aqui, né? Sem prova, sem tribulação, sem nada. Então o Senhor, de tempo em tempo, nos dá uma prova. Porque senão a gente se acomoda aqui. Vamos fazer aqui, né, um templo, vamos ficar aqui, fazer, né, vamos ficar aqui mesmo, aqui vai ser a nossa vida. O que Caim, quando saiu da presença de Deus, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele edificou uma cidade com o nome do filho dele, Enoque. Pense bem. Fundou uma cidade, mas existe uma contraposição de um outro Enoque que viveu para Deus, andou com Deus e foi arrebatado. Né? Esse Enoque não foi arrebatado, ele ficou preso nessa cidade. Esse era um descendente de Caim. Né? Então, aqueles homens queriam fazer uma torre que tocasse no céu. Eles estavam pensando sempre nas coisas da terra. Mas o justo viverá da fé. É a fé que nós devemos fortalecer nossa fé. Andar por fé, viver por fé, amar por fé. Deus mandou amar, vamos amar. A fé nos dá condição, pela pessoa de Cristo, de amar uns aos outros, de fazer o bem, né? E fazei o bem, né? E vivei também. O Senhor falou que se a gente praticar o bem, a gente viverá, né? Então, está lá em Amós também, né? É um livro que é bom para nos advertir dessa busca pelo Senhor, né? Daí, diz assim, verso 5 aí em 2 Pedro diz, capítulo 3, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nada dessa terra vai, né? Eu gosto lá de ler em Hebreus lá, que todas as coisas que Jesus mesmo criou vão passar, mas ele permanecerá. E quem permanecerá junto? Os redimidos,
terão a mesma posição de Cristo, a vida eterna, a permanência eternamente com Ele, né? Então, se você ler o primeiro capítulo de Hebreus, você vai ver como, de fato, as coisas temporais, né? A temporalidade, às vezes nós ficamos presos na temporalidade. Coisas temporais, coisas que vão passar, e nós ficamos presos, né? Então, tudo vai ser reservado por fogo. Agora, ele adverte os crentes, diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esse arrependimento, Pedro está falando dos lá de fora? Não, ele falou que está escrevendo essa carta para despertar a gente, né? A carta é dirigida aos crentes, primeiramente aos crentes. Há crentes que não se arrependeram ainda, se desviaram da fé, não vivem por fé, vivem pela visão da temporalidade, não pela eternidade, não vivem à luz da vinda do Senhor, eles vivem para o presente agora, né? Ah, o Senhor falou que vai voltar, mas eu já estou com 40 anos, já desde criança escutei isso, e o Senhor não veio até agora. Não. Isso é viver segundo a temporalidade. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vamos dizer assim, Jesus não é ladrão, mas ele vem como ladrão. O ladrão telefona para você e diz assim: hoje à noite vou roubar tua casa. Não diz. E diz assim: põe o lixo lá na porta que eu vou levar, é o lixo. Eu vou levar o lixo que você tem na tua casa. É isso? Não. Ele vem roubar o quê? As coisas preciosas. Quando Jesus vier buscar, ele vem buscar o que é precioso. Ele vem buscar aquilo que ele realmente produziu. Aqueles que são da sua natureza, aqueles que são ouro, prata, pedras preciosas. São esses que ele vem buscar. Ele não vem buscar palha, feno, madeira, não. Estão ali as 3 coisas que o Senhor vem buscar. 1 Coríntios 3. Até nós estávamos conversando. Vamos ver aqui a avaliação sobre construir uma casa, por exemplo. 1 Coríntios 3, o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Estão edificando sobre Cristo? E daí com que material? Com que material? Daí diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então a Bíblia fala também lá em Timóteo que o fundamento fica firme. Esse não muda. Se você quer de fato edificar algo, seja sobre o fundamento que é Cristo. Uma pessoa fora de Cristo não poderá edificar nada. Tudo vai ser levado. Mas temos que edificar sobre Cristo. Agora diz assim: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Com o que você quer edificar? Ouro, prata, pedras preciosas. Isso são materiais de Deus. É o que é precioso. Imagina o ladrão vem, eu vou buscar todo o capim que você tem aí, né? Todas as folhas secas que tem, eu vou roubar. Não. Se tiver ouro, prata e pedras preciosas, é isso que ele vai levar, né? É a mesma coisa do Senhor. Por isso que a nossa salvação é tão grande e devemos dar valor a ela. E não ficar olhando para esse mundo, porque nós temos uma meta: ser edificado em Cristo com ouro, prata e pedras preciosas. A pedra preciosa, você precisa aceitar o sofrimento. Você precisa aceitar o calor da prova. Porque pedra preciosa, ela é formada assim. Quando você acha uma pedra preciosa, ela não é uma pedrinha pequena assim. Ela é uma bola gigante assim. E por fora ela está toda queimada assim, porque passou pelo fogo. Mas por dentro ela parece um céu estrelado. Quando corta, por isso que eles cortam ao meio, cortam com uma... E aí lá dentro está cheio de pedras preciosas. Então, aquilo ficou escondido por anos a fio, levou tempo lá dentro. Então, o trabalho de Deus é paciente na nossa vida. Levou tempo, teve calor e teve pressão, porque estava lá no fundo da terra. Então, isso forma pedra preciosa. Você já viu como é que se forma uma pérola? A pérola está numa concha, é um grão de areia, e a ostra tenta dissolver aquela, né? Dissolver aquele grão, mas não consegue. Então aquela vai formando uma camada em cima de outra camada, em cima de outra, porque ela joga sei lá, um ácido. Quando vê, tem uma pérola. Mas olha quanta camada de ácido precisou. Deus precisa, né, passar muito ácido na nossa vida, remover nós mesmos, né? E só fica aquilo que é revestimento de Cristo, né? Nós somos revestidos de Cristo. Isso é uma pérola preciosa, né? Quem sabe é negociante de pérola de grande valor, vai comprar essa. Uma pérola de grande valor. A igreja tem que ser a pérola de grande valor, né? Porque ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo para ser isso, né? Ela está sendo trabalhada. O Senhor não veio aqui para produzir, né, coisas que não tenham preciosidade. Ele pegou o lixo e transformou em algo precioso. Nós éramos lixo do mundo. Paulo mesmo fala lá que ele se considerava o lixo do mundo, né? Então, nós éramos de fato. Mas aqui, então, até nós pensávamos assim: se você for construir uma casa de ouro, prata e pedras preciosas, será que você vai fazer uma coisa muito grande? E o custo que seja isso, há um custo maior, né? Às vezes você viver uma vida baixa, em nível baixo, custa menos, né? Se quer viver um nível de revelação maior em Cristo, custa mais caro, há mais renúncia, há mais rendição, né? Há mais rejeição do mundo, né? Há mais amor por Cristo, né? Tem irmãos que eu fico impressionado de ver quanto eles amam a Cristo. Conheci uma mulher em Curitiba, uma irmã, se ficar meia hora
falando com ela é tão bom, porque tudo que sai do coração dela em relação ao amor a Jesus, que a gente fica com inveja dela. Como chegar nesse ponto de um amor profundo pelo Senhor? O Senhor mostrou para ela dentro das Escrituras o quanto deve amar o Senhor. Aí, olhei na mão dela, ela tinha uma aliança na mão direita. Eu falei, por que você usa aliança na mão direita? É porque eu sou noiva de Cristo. Senhora já de idade. Né? Possamos nós pôr essa aliança no dedo e ter mais devoção ao Senhor, né? Amá-lo de todo o nosso coração. Então, veja o que o apóstolo diz, voltando a 2 Pedro 3. Ali. Ele está procurando nos despertar. Diz o verso o verso 11, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade. Olha aí, ó. Amar a Jesus é o que? É ser piedoso. Ser piedoso. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Não podemos estar brigados com ninguém. Em paz. Em paz com Deus e com todos os homens. O que depender de vós, tende paz com todos os homens. Mas se não for possível, tenha paz com aqueles que for possível. Com os irmãos, principalmente, jamais pode ter ausência de paz. É a maneira de andar. Veja, em 1 Pedro também, ele falou que despertou nas duas cartas. 1 Pedro também, você vai ver como ele mostra que devemos andar à luz da vinda do Senhor com uma vida obediente. 1 Pedro, vamos ver aqui. Se Jesus te der 120 anos para viver e ele voltar no último dia dos teus 120 anos, o teu tempo de preparação, de amor por Cristo, tem que ser mantido em nível bem elevado até chegar a esse dia. Né? Não pode esmorecer. 30 anos eu sei que vou viver 120, então 60 anos eu ando relaxado, depois dos 60 eu começo a melhorar. Não devemos pensar assim. Né? Aí vivemos uma vida hipocritamente, né? Temos que viver uma vida cheia de amor por Cristo. Aqui, 1 Pedro, aqui diz o seguinte, verso 13 do capítulo 1, diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância,
como filhos obedientes, devemos andar até o final. Né? É isso que Deus quer. Persevere na obediência. Isso é fé. Né? A fé, existe uma fé para a obediência. Não é? Onde está isso? Romanos 1, né? Paulo falou. Nós fomos chamados ali para a obediência da fé. 1:5. Pode ler até então. Romanos 1:5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Quem diz que tem fé em Jesus Cristo tem que ter a obediência da fé. Né? Então, por isso que Pedro diz, como filhos obedientes. Alguém que creu em Jesus Cristo se tornou um filho. Agora, como filhos obedientes, olhando como Jesus nos salvou, diz que pela obediência de um, muitos foram feitos justos. A obediência de quem? Do Filho. Agora nós vivemos na mesma fé dele, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós lemos lá em Levítico, acho que 18, essa passagem, né? Essa mesma citação, no retiro. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor, porque ele julga segundo a obra de cada um. Ele vai recompensar cada um, né? Segundo a sua obra. Por isso que devemos andar em temor. Ser obediente, como filhos obedientes, andamos em temor. Também, Tiago fala da vinda do Senhor. Vamos encontrar a Epístola de Tiago. Também ele nos desperta como viver com os irmãos também, né? Verso 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. O Senhor está falando de paciência com relação à vinda dele. Significa a pessoa que tem paciência, que tem capacidade de suportar provas. Né? Vistes a paciência de Jó? Teve a condição de passar por toda aquela prova. E no final, Tiago diz assim, então, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Todos que têm paciência para suportar, amando a vinda do Senhor, vão ter um fim glorioso. Né? Vão ter um fim glorioso como o de Jó. Aí diz assim, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está
próxima. Ele fala de paciência e ele dá uma consolação dizendo que a vinda do Senhor está próxima. Né? Porque para nós, né, para ele, 1000 anos é como um dia. E um dia é como 1000 anos. Então ele pode vir a qualquer momento. Ele pode reduzir esse tempo. Depende. Deus pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Ele pode abreviar o tempo. Daí diz aqui como nós devemos nos comportar com os irmãos. Ixi, isso é mais difícil. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Ontem tivemos reunião de casais. Quanto você se queixa da esposa? Quanto a esposa se queixa do marido? Como é que estamos? Há queixas, né? Não se queixa dos pastores. Nosso irmão exorta muito firme. Queixas, né? O povo de Israel, por causa de queixa, ficou no deserto, não chegou à terra da promessa. Então não vamos perder a nossa glória no dia do Senhor, né? Então, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Diz o seguinte aqui: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, em que eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. São bem-aventurados que sofreram. Né? Sabe o que às vezes nós temos assim olhado para o ponto errado? Quando nós estamos sofrendo, a indicação é nós olharmos o quanto Jesus sofreu. Não olhar quanto nós sofremos. Porque daí, quando nós olhamos o quanto sofremos, nós caímos naquela da autopiedade, de ficar falando, olha o quanto eu estou sofrendo. Não, o Senhor falou para olhar o quanto Ele sofreu. Olhando para Jesus. Veja o quanto Ele sofreu, então você vai seguir a carreira. Ele sofreu mais do que nós. Né? Nós estamos só sofrendo o resto. A maior parte, talvez 99%, ele deixou 1% para a gente passar. Né? Então, daí ele diz assim: temos por bem-aventurados que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olha, no final, o sofrimento de Jó mostra que Deus foi misericordioso com ele. Por quê? Porque no final, qual foi a experiência que ele alcançou? Diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então me abomino no pó e na cinza. Ele viu o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Onde é que está a piedade e a misericórdia de Deus aí com Jó? Santificando naquela prova. Santificando. Removendo o que era de Jó. O ego dele foi sendo removido. O orgulho dele. Né? A justiça própria dele. Ele podia dizer, olha o quanto que eu fiz, eu ajudei os jovens, eu fiz beneficência para as viúvas, e foi se gloriando, foi se gloriando. Um capítulo inteiro falando isso, da sua justiça, mas o justo vive na fé da justiça de Deus, né? Não da sua justiça. A fé significa que eu alcancei uma justiça que não era minha. Alguém alcançou por mim. Quem é? Jesus Cristo.
Se a gente viver nisto, não temos nada que se gloriar, né? Nos gloriamos em Cristo, né? Então, o que é necessário para nós esperar a volta do Senhor? Vamos ver aqui Atos, né? Para encerrar aqui, é um requisito. Você vai ficar servindo o Senhor até quando a gente for cheio do Espírito Santo. A gente vai querer mais tempo para ganhar almas, né? Mais tempo para servir o Senhor. Não importa. Quanto mais demorar, melhor, porque você ajunta mais tesouro no céu. Mas não é para juntar na terra. A oportunidade do tempo é para a gente ajuntar tesouro no céu. Mas daí a gente fica mais tempo aqui, a pessoa tem mais saúde e aí ela junta. Um dia eu sei que o Neuzedir está passando a situação, mas tinha uma irmã lá em Curitiba, falei assim, ela estava com câncer, aí pediu para mim orar por ela. Eu falei, tá bom, vou orar. Mas você quer sarar para fazer o quê? Para servir o Senhor ou para ter condição de viver melhor a vida desse mundo? Ela falou, para servir o Senhor. Então tá bom, vou orar, hein? Aí oramos por ela, tá sarada. Eu falei, mas eu vejo sempre ela chegando na reunião, sorrindo, graças a Deus. Ela chega sempre sorrindo. Bendito seja o Senhor. Foi curada. Já faz 20 anos que ela foi curada. Né? Glória a Deus. Então vamos ler aqui. Vamos ficar com esse coração aqui, né? Atos dos Apóstolos. Verso 4, né, do capítulo 1, dizendo assim. Antes quero dizer que esse livro do Atos dos Apóstolos, o cunho primordial dele está aqui no versículo 3, que é muito bom lermos. Diz, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Como eu queria ficar com o Senhor Jesus esses 40 dias ouvindo sobre o reino de Deus. E o livro de Atos, todo ele está falando do reino de Deus. Todas as ações ali são concernentes ao reino de Deus. Quando o Espírito Santo veio à Terra, é para estabelecer o reino de Deus. Quando Jesus fala lá, acho que em Mateus 12, quando ele expulsa demônios, ele diz, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Né? Só para os irmãos marcar aí, acha a passagem. Mateus 12, 28. 12, 28 de Mateus, veja o que dizem. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Aí, quando o Senhor batizou a igreja, enviou o Espírito Santo, estava estabelecendo na vida deles o reino de Deus. Né? E ele ficou 40 dias falando do reino de Deus. Nós não estamos mais num reino terreno. É com essa consciência e com essa luz que nós devemos andar. Nós fazemos parte de um reino que não pode ser abalado. Tudo vai se abalar, menos o reino de Deus. Porque diz a palavra do Senhor, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, sirvamos ao Senhor agradavelmente, com reverência e piedade. Sirvamos ao Senhor com muita reverência, né? Agradavelmente, né? Então,
As duas referências, o livro de Atos abre falando do reino de Deus e fecha com o mesmo assunto. Abre o último capítulo, 28. Tudo que está entre a primeira página e a última é sobre o reino de Deus. Lucas foi preciso em colocar isso. Isso aqui não foi que ele achou bonito citar de novo o reino de Deus lá no final, não. É porque do princípio ao fim nossa vida tem que ser debaixo do governo do Senhor. O povo de Israel é uma vida obediente ao Senhor. No tempo de juízo, ninguém obedecia ao Senhor. Então, era um povo que tinha um reino, mas não tinha um rei. Nós temos um reino e um rei. E precisamos de reverenciar esse rei. Veja o final. Paulo termina aqui a escritura aqui que Lucas escreveu, diz assim: Paulo ficou 2 anos, verso 30 do último capítulo. Paulo ficou 2 anos inteiros na própria habitação que alugara, recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aí. Agora, o que precisamos para expressar esse reino? É o que Jesus vai mostrar aqui, verso 4 de Atos 1. É isso que precisamos, a igreja precisa isso. Temos que orar por isso na nossa reunião de oração. Diz, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Poxa, isso é uma promessa tremenda, né? Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E aí o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras. Em Lucas fala que eles voltaram com alegria, né? Voltaram para estar congregados, né? Esperando. Então, Jesus foi do Monte das Oliveiras até as nuvens, eles viram. Depois das nuvens, eles não viram mais. Né? Eles foram para o trono, o Senhor foi para o trono e eles ficaram olhando. E os varões que apareceram falaram, olha, assim como ele foi, assim ele virá. Da mesma forma, o primeiro ato é que ninguém verá. O segundo ato, todo olho verá.
porque ele vem até as nuvens e ninguém vai ver. De lá para cá, da nuvem para cá, então, todo olho verá, diz a palavra. Então nós estamos esperando. E vamos esperar com amor, amando a vinda dele, né? Vamos dar graças a Deus. Ele espera nós mais do que nós esperamos ele, sabia? Você sabe qual é o maior presente que o pai vai dar para ele? É essa noiva. Assim como Abraão mandou buscar a noiva e deu para Isaac. Entregou para ele. E diz que Isaac foi consolado. Nós seremos consolados quando vermos o Senhor, né? O Senhor Jesus será consolado da sua morte na cruz quando a noiva for entregue a Ele. Porque Ele entregou nossa vida ao Pai. E agora o Pai prepara uma noiva pelo Espírito Santo para entregar para Ele. Nós somos essa noiva. Devemos agradecer por Ele ter nos escolhido como noiva, né? Vamos ter um momento de agradecimento, né? Agradecer ao Senhor, cada um expressar pelo menos umas 2, 3 palavras de amor, de agradecimento pelo Senhor Jesus, né? E depois do agradecimento podemos cantar alguns cânticos.